abra a mente, corações, para olharmos para este momento que vamos aprender a tua palavra através de Deus. Pelo teu Espírito, capacite a Ele a transmitir a verdade, a mensagem poderosa da salvação que nos transforma para a vida eterna. E obrigado, Pai, por nos dar este tempo em comunhão, dentro de família cristã, aprendendo mais a sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, Walter. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem central da Bíblia. Isso é muito interessante porque a mensagem central da Bíblia, ela tem um ponto principal, e é isso que nós vamos entender hoje. A Bíblia, nós estudamos em dias passados que ela é a palavra de Deus. Todos concordam que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. E sendo a palavra de Deus, ela é o plano de Deus revelado para a nossa redenção, tendo como ponto principal de todas as Escrituras o Messias. Quem? Cristo Jesus, como centro da revelação. Porém, nesse processo em que o Criador nos revela através da mensagem central, o Cristo, Deus, em sua sapiência, em sua bondade e misericórdia, Ele também nos ensina, nos orienta e nos consola, porque Deus é completo, meus irmãos. Para que a gente possa entender a mensagem central da Bíblia, precisamos entender, antes de tudo, o porquê que é necessária a redenção. Afinal, precisamos nos redimir de quê? Um dia deve ter se perguntado, ou você já deve ter se deparado com algum descrente e falar: mas Jesus salvou, me salvou de quê? Me salvou para quê? Para que eu preciso de remissão? Para que eu preciso de salvação? Às vezes parece ser algo muito óbvio. Afinal, somos pecadores, não é isso? Mas o ponto é, será que todos aqui têm a dimensão do tamanho da dívida que nós tínhamos antes de Cristo verter o seu sangue por nós? Esse é um grande ponto. A gente precisa entender a criação de Deus. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, ou seja, sobre tudo aquilo que Deus fez. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro de tudo, temos que entender a criação, o processo de criação. No processo de criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas alguns hão de perguntar: em que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Alguém gostaria de comentar? O que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Caráter. O que mais? Alma. Caráter e alma, eles têm como um ponto específico a questão do raciocínio, que isso vem da onde? Isso é uma característica do Criador. Se nós estudarmos as Escrituras, temos 3 pontos centrais que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O primeiro deles, a capacidade de amar. Olha lá, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tem uma capacidade infinita
imensurável de amor. E essa capacidade infinita e imensurável de amor veio sobre nós de uma maneira que Ele nos amou primeiro, antes de tudo. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança com essa capacidade. Amor não apenas no sentido de sentimento, porque muitos acham que amor apenas no sentimento, né? Eu sinto que eu amo. Amor, antes de tudo, é uma capacidade de agir, decisão. Que isso parte da onde? Da questão racional. Porque afinal de contas, Deus pensa, Deus tem a sabedoria e tem a ciência de todas as coisas. Opa! Qual é o segundo ponto que nós somos feitos? A imagem e semelhança de Deus? A capacidade de criar, transformar, de pensar, de compreender e até mesmo de agir. Mas, se nós somos dotados da capacidade de amar, de criar e de pensar, existe um outro atributo de Deus que se chama o atributo da soberania. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, porque Ele é Deus. E dentro do critério da soberania nós temos o quê? O livre-arbítrio. Concordam comigo? Olha o que Deus fala lá em Gênesis 3,3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Por que Deus colocou uma árvore no jardim e falou para o homem não comer? Esse aqui é um ponto para que Deus colocasse na possibilidade do homem o livre-arbítrio. Afinal, se Deus não tivesse colocado uma árvore para que o homem pudesse escolher ou seguir o plano de Deus ou seguir o seu próprio caminho, haveria livre-arbítrio. Então haveria livre-arbítrio. E obviamente, sem livre-arbítrio, nós não seríamos feitos à imagem e soberania de Deus. Porque Deus quer o que? Obediência voluntária. Olha, eu criei você. Assim como eu tenho livre-arbítrio para decidir dentro da minha soberania, eu vou dar isso para você também. A possibilidade de você me amar e me seguir, ou a possibilidade de você andar sozinho. E foi isso que aconteceu. Deus colocou essa árvore para que no livre-arbítrio o homem pudesse seguir a Deus por amor a Ele, seguir a Deus por quem Ele é. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem infelizmente caiu. Caiu da onde? De um plano perfeito de criação sem morte. Olha lá o que está em Gênesis 1:30: e a todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E vi Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Muita gente não percebeu isso daqui, mas hoje réptil e animais, as bestas feras, comem sementes. Qual é o grande ponto aqui? Deus criou um plano perfeito sem morte. Esse era o plano perfeito de Deus. No jardim do Éden não havia morte. Esse foi o plano perfeito de Deus. Olha, eu criei você a minha imagem e semelhança, e eu criei um mundo perfeito, um plano perfeito, onde nesse mundo perfeito não há morte. Porém, como você foi criado a imagem e semelhança, você tem o livre-arbítrio de seguir ou esse plano perfeito, ou você seguir o seu desígnio, que é a morte. E o homem, infelizmente, como todos sabemos, ele comeu daquele fruto, que aquele fruto simbolizava nada mais, nada menos
do que o livre-arbítrio do homem entre seguir a Deus, o plano perfeito, ou seguir a Ele mesmo. E o que aconteceu nesse plano perfeito quando o homem decidiu sair de Deus? A terra se tornou amaldiçoada. E o homem tornou-se conhecedor do bem e do mal, porque Deus fez o homem bom. Deus não é maldade, mas Deus conhece a maldade. Afinal, você falar, fazer, cometer pecado, isso é mal, não é? Deus fez o homem de uma maneira que sequer ele percebia que estava nu, o que foi colocado pelo Clairton. Deus criou o homem bom, mas o homem passou a conhecer o mal e Deus amaldiçoou a terra. É por isso, meus irmãos, que muitos às vezes se perguntam: se Deus é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Né? A terra não é tão boa. A terra é boa porque o que Deus faz é perfeito e é bom. Mas a terra, ela passou a ser o quê? Maldita. A terra passou a ser maldita. Sendo maldita de um jeito que do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. O primeiro derramamento de sangue não foi o homem que matou. Quando a gente fala sobre sacrifícios, muitas pessoas não entendem a representação. Por que os judeus sacrificavam um animal? Por que Jesus veio morrer no nosso lugar? Ele veio morrer no nosso lugar porque o homem estava findado à morte. Porém, há um simbolismo aqui. Deus derramou sangue de um animal e fez peles para cobrir o quê? A vergonha do pecado do homem. Afinal, o homem adquiriu uma dívida de sangue, de morte, e apenas através do sangue seria possível cobrir o homem da vergonha do seu pecado. Afinal, eles não se acharam nus. Deus os cobriu. Apenas Deus pode cobrir a vergonha do pecado do homem. Apenas Deus tem o poder de perdoar os pecados. E como que foi que Deus cobriu o pecado do homem de uma maneira perfeita? Porque afinal, o homem precisaria morrer, mas o homem pecador não seria o sacrifício perfeito para cobrir a vergonha do pecado do homem. Com isso, a gente chama isso aqui de proto-evangelho, tá? A grande questão é: o pecado trouxe uma herança, a herança de morte, voltar ao pó, a terra amaldiçoada, ter dores, trabalho, conhecedor do mal. É por isso, meus irmãos, que quando alguns questionam: mas se Deus é tão bom, por que há tanta desgraça no mundo? É culpa de Deus? Deus criou? Deus criou o ferro. O ser humano foi criado para ser o bem. Inclusive, a criança, você não pode usar uma criança recém-nascida como se fosse uma praga ou um mal criado por Deus. O que é que Deus diz? Cada criança, se você sempre tratar uma criança, você não entrará no reino de Deus. Eu acho que uma criança precisa ter um cérebro formado para discernir o que é certo e o que é errado. Tudo ela é pequeno, tudo ela quer fazer, ela fala, não passa, que está errado. O conhecimento de uma pessoa que está na escuridão. Ele não conhece o caminho do Senhor ainda, mas quando ele conhece, aí sim, se este desviar, essa é a problema dele, mas ele já conhece a verdade. Né? Se a gente entrar numa questão filosófica, né? Quando
ser conhecedor do mal? Porque ele carrega dentro de si a perversão. Mas uma criança, enquanto não está formada, lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de criar, pensar e raciocinar. Uma criança, ela vai atingir isso dentro do seu processo de maturidade. Isso não quer dizer que ela não carregue pecado, porque ela carrega o pecado original da herança de Adão. Mas a partir do momento que ela se desenvolve, naturalmente, por conta da queda, até mesmo criança, ela começa a se inclinar para o mal. Eu vejo isso nos meus filhos. E vocês veem isso nos filhos de vocês? Não. Primeiro sangue derramado. Nesse momento que eu estou. Ali cai a ficha. Talvez é o sangue do ser humano, é o primeiro. É o sangue do ser humano, é o primeiro. Mas o ali é sangue do animal, mas o ser humano foi caído. Mas o primeiro sangue derramado foi exatamente para cobrir a vergonha do pecado. E foi feito por Deus. Os provérbios falam que você educa a criança para que ela não seja entregue a si mesma. Então, esse é o nosso papel, porque a criança entrega a si mesma, quer dizer, fazer a própria vontade, tem inclinação normal. O nosso papel como pai é você corrigir o que a vida fala. Ela entrega a si mesma, porque sempre tem inclinação. Eu vejo, quando eu olho para a criança, eu vejo o seguinte, que a criança é a evidência perfeita de que Deus criou o homem bom. Porque enquanto ela não tem consciência, ela realmente é pura. Mas a partir do momento que ela vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo consciência, ela vai se tornando propícia ao mal. Ali eu vejo, poxa, como Deus criou o homem para ser bom. Mas o pecado corrompido em nós nos faz nos inclinar para o mal. E quando a gente vê essa inclinação para o mal, a gente olha o seguinte, poxa, se apenas Deus foi Deus que cobriu a vergonha do pecado do homem, apenas Deus poderia, ao homem que estava destinado a morrer, porque ali Deus cobriu a vergonha do pecado, mas ali Deus não redimiu a morte. Porém, o amor de Deus é tão imensurável que Deus preparou o quê? Um plano de redenção. Eu não consigo entender essa inimizade que ocorre entre a serpente, como assim? E o seu descendente. Olha aqui, ó, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa inimizade, na verdade, a serpente simboliza quem? Satanás. Tá? Nós, embora sejamos criação de Deus e Satanás é o mal, Deus colocou em nós uma chama que busca voltar para o Criador, e que Deus se revela a todas as pessoas, porque há em nós algo que arde para voltar para o Criador. Porém, da mesma forma que há uma chama para nos voltarmos para o Criador, há também uma inimizade por conta dessa chama de querer voltar contra o mal, contra a serpente. O homem, ele é conhecedor do bem e é conhecedor do mal ao mesmo tempo. O que nos faz, como conhecedor de bem, lembra que Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? A nossa parte do bem, ela quer se inclinar para o Senhor, mas a nossa parte do mal, ela quer se inclinar para as coisas do mal. Mas a nossa parte do bem, ela também, ela o quê? Ela cria uma inimizade contra o próprio mal. E quando Deus fala aqui, ó, entre a tua semente, né? E a tua semente, no caso aqui,
Essa semente aqui que ele está falando do Cristo. Quem é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente? Metaforicamente. Jesus. Esse, a gente chama isso aqui de proto-evangelho, tá? É um proto-evangelho. O que Deus está falando aqui? Olha, a tua semente, eu vou providenciar um descendente. Esse teu descendente, ele vai esmagar a serpente, porque a cabeça simboliza, né, o comando, não é isso? Jesus veio e venceu o comando das trevas, ao passo de que a serpente também lhe feriu o calcanhar. Ferir o calcanhar significa o quê? Tombar, mas não morrer. O que aconteceu com Cristo? Cristo foi morto e ressuscitou. Essa é a grande questão dessa profecia, a primeira profecia messiânica. Então, a semente da serpente pode ser. Não, a semente da mulher. Sim, mas a semente da serpente, meu amigo, aqui são todos aqueles que nós chamamos de anticristo. São todos aqueles que fazem mal. Tá? Não. Porque assim, ó, Deus criou duas partes. A serpente, ela tem duas vertentes. Por exemplo, a mulher pegou e a serpente, o inimigo veio em forma de serpente, tá certo? Certo. Deus, Tomou a forma da serpente. Deus pegou um cajado e pegou a serpente e destruiu a outra serpente. Você entendeu? Sim. Você lembra lá? Lembro. Quer dizer, Deus ele criou uma serpente para destruir outra serpente. É isso? O faraó criou Foi. criou uma serpente e Deus falou, mas bota aí o cajado, a serpente foi lá e destruiu. Quer dizer, o poder de Deus É sobre você pode usar qualquer forma de criação para destruir outra do mal. Exato. Ali eu entendo aquelas passagens, o que Deus está dando um recado para o inimigo de Deus é que você acha que você tem algum tipo de poder, que você tem algum tipo de força, mas não há nada que possa superar o nosso Criador. Entende? O grande ponto é, foi criada uma dívida impagável. E Deus, no seu amor, providenciou um plano de redenção. E esse plano de redenção envolveria um filho descendente da mulher, que nós sabemos que é o Cristo. Para a gente entender essa questão do apontamento das Escrituras, a gente tem que entender por que ela aponta para Cristo. A gente tem que entender a dimensão da dívida que nós tínhamos. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Se aconteceu alguma coisa, do nada apareceu um rombo de R$1 bilhão na sua conta de prejuízo. Você deve R$1 bilhão ao banco. R$1 bilhão, é muito dinheiro, né? Teve aí um milionário que ganhou a Mega Sena, né? Mas foram muitos, né? Mas digamos que tivesse ganhado, vamos botar 2 milhões, né? E o cara que ganhou na Mega Sena é 1%. Você tem uma dívida de 2 milhões. Aí eu pergunto, se o seu credor chega hoje e te pede essa dívida, aí você tem 2 milhões, paga ela agora. Aí eu te pergunto, você tem como pagar isso? Só quem pode pagar uma dívida impagável é o próprio credor. Porque quando o credor vem perdoar sua dívida, o perdão é nada mais nada menos do que o próprio credor pagar a dívida no seu lugar. Porque se você deve 2 milhões e ele perdoa 2 milhões, na verdade ele está pagando quanto? 2 milhões. E se nós herdamos uma dívida de morte, quem é que poderia pagar essa dívida de morte? Apenas o próprio Deus. Apenas o próprio Deus. Apenas o próprio dono da vida. E quando a gente analisa as Escrituras, a gente tem que entender quem é Jesus Cristo.
Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha o que Jesus fala em Apocalipse 1:8, a qual Deus deu para lhe mostrar, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para lhe mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo: eu sou o Alfa. Alfa quer dizer o quê? Primeiro. O ômega. O ômega quer dizer o último, porque ômega é a última letra lá do alfabeto. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está dizendo Jesus. E olha só o que Jesus fala novamente lá no Apocalipse 22: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o último. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ora, se Jesus é o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, e as próprias profecias dos profetas apontam que Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, Jesus está invocando ser quem? O Deus Todo-Poderoso. Tem muitas religiões que negam a divindade de Cristo, mas uma dívida impagável, apenas o próprio credor é que pode o quê? Pagá-la. Hebreus 1, 2, 3: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, quem é que tem o poder de criar todas as coisas? Quem é que tem o poder de dar vida senão Deus? Lembram que a gente escreveu que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e isso é um parafuso na cabeça dos judeus. Conforme a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, são parafusos na cabeça dos judeus. Porque se eles falam que Deus é um só, por que diz lá em Gênesis está no plural façamos? Porque Ele estava no princípio. Foi por meio de Cristo que todas as coisas foram criadas, a qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Foi Cristo quem purificou os nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Fomos feitos à imagem de semelhança de Deus. Jesus é o Deus Criador. E está lá em João, a gente acabou de ler. E no princípio era o Verbo, a palavra. Como é que Deus criou o mundo? Através da sua palavra. Assim disse Deus: faça-se a luz. Ajunte-se, separa-se a parte seca da parte molhada. Não é isso? Deus fez tudo através da sua palavra. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Com todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne. Ora, se o Verbo criou todas as coisas, e o Verbo era Deus, e fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aqueles que viram Jesus Cristo estavam vendo a quem? Deus. Vocês vai falar que a criação foi feita por Ele e para Ele. Ele fez e Ele é o motivo da criação. Exatamente. Vejam, é preciso massificar, porque eu sei que estamos sendo atacados com várias falsas doutrinas, tentando diminuir ou mitigar a divindade de Cristo. Mas somente entendendo a divindade de Cristo é que podemos entender o tamanho da dívida, e que apenas o próprio Deus poderia pagar essa dívida. Se estávamos condenados para morrer na carne, Ele morreu no nosso lugar para nos dar uma nova vida.
não nessa carne, mas com um novo corpo glorificado. Vocês conseguem compreender a dimensão do amor de Deus? É compreensível, mas é muito difícil. Isso aqui, meu amigo, é um amor muito grande. Ele se despiu de toda a sua divindade e veio aqui. Ele se despiu de toda a sua divindade para vir como homem, nascer como homem, sofrer como homem, para morrer no meu e no seu lugar. E quando nós analisamos as Escrituras, toda a Escritura tem como centro da revelação quem? O Deus Redentor, o Cristo, o Messias. Romanos 15,4. Porque tudo o que dantes foi escrito para os nossos ensinos, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança em quem? Através de Cristo. Tudo o que foi escrito apontando para Jesus. 1 Pedro 20, a qual na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ou seja, Cristo, Jesus, próprio Deus, já era e é e sempre será antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós, manifestado em carne. Gálatas 3,24, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de caminho, de guia, para nos conduzir para a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Toda a Escritura, ela tem um ponto central. Ela aponta como centro da revelação Jesus Cristo. João, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavras do próprio Senhor Jesus. As Escrituras testificam de Cristo. Por que testificam dele? Porque apontam para ele. O centro de toda a Escritura é Cristo. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todas as Escrituras, elas estão falando de quem? De Jesus. A graça do próprio Deus, o Deus que redime os pecados do mundo, de uma dívida impagável, que apenas o próprio credor pode vir e pagar essa dívida por mim, por você. O remissor dos pecados do homem, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou o pecado. Jesus fala: porque esse é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Olha, tudo que temos nas Escrituras, o seu centro é apontar para Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome pela qual que importa que sejamos salvos. E nessa revelação, que tem como centro Cristo, agora que entendemos que Cristo é o próprio Deus encarnado, que se despiu de toda a sua glória e divindade, apontando para Ele, ainda assim as Escrituras, elas contemplam uma verdadeira enciclopédia pedagógica de vida. É o verdadeiro manual de vida e sobrevivência da humanidade no meio desse caos, desse mundo caótico e entrópico, desorganizado. Eu acho interessante porque você falou da minha agora, é outra terra, né?
porque o fato não é dar ênfase à desobediência, a falta de acreditar em Jesus. Porque os judeus têm essa dificuldade, mas hoje, porque Jesus teve o seu ministério em 3 anos. Ele andou com os seus discípulos, com os seus apóstolos, comendo, pregando 24 horas, não tinha tempo de dormir e nem para comer. Mas, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos para ir embora, ele disse, falando que ele Tomé disse, mas Senhor, é o caminho, eles não vão a ver. Poxa, cara, me disse, né? Está vendo, útil, você não crê. Aí o que acontece? Aí aquele Felipe falou, ué, você fala de tudo, mas como é que nós vamos a nossa salvação inteira? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, se você não vier até mim, você nunca viu Deus, mas eu nunca vi o Deus. Mas se você está me vendo, você é muito mais, se você vê a mim, você é muito mais do que se der. Quer dizer, Deus também, ele não apareceu para o Novo Testamento, mas ele apareceu com o próprio Jesus, e nós temos essa honra de que Jesus é o próprio Deus que todos naquela época viam Deus. Porque ele disse, eu sou a semelhança do Pai, que me vê meu Pai. Eles tiveram pouca oportunidade de andar com Deus, viver com Deus, comer na mesa com Deus. Quer dizer, e nós, hoje, não precisamos dessa dúvida não, porque a Bíblia é tudo, é a palavra de Deus. Entendeu? Não precisamos ter nenhuma dúvida. Porque não aproveitar esse momento para dizer, não, mas você pode ter dúvida até o dia da sua morte. Não, ele usou esses 2 discípulos porque eles tinham dúvida. Não é isso? Ele não é, ele explicou muito tempo. Para nós não precisamos olhar essa parte, precisamos olhar a parte viva, da credibilidade, né? Que dá a certeza que nós estamos com Deus, não servidão vivo e todo poder. Exatamente, o que você colocou, Samara, é muito importante. Aquele que serve a Jesus, ele está servindo a Deus. E se seguirmos as palavras de Cristo, nós estamos servindo a Deus da maneira correta. Se a gente quer ser um seguidor de Deus, temos de andar como Cristo andou. A Bíblia, a bondade de Deus que nos ensina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Deus é tão perfeito e amou os homens de uma maneira tão grande que, mesmo tendo revelado as Escrituras, ali ele imprimiu um verdadeiro manual de ensino para que pudéssemos o quê? Ser instruídos em educação e em justiça, para que possamos o quê? Ser o quê? Não culminantemente perfeitos, mas ter como alvo, saber qual é o alvo da perfeição, para buscarmos andar ser perfeitos. Compreende? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer ser sábio, se você quer saber andar nessa vida, em meio ao mundo amaldiçoado, só existe uma forma de você conseguir ter instrução para vencer as adversidades desse mundo. Não digo vencer a morte, porque quem venceu a morte é Cristo, mas vencer as adversidades, saber como se portar dentro de uma verdadeira guerra, combatendo um bom combate, porque a gente está numa guerra. Só tem uma forma da gente ter um verdadeiro manual de guerra. Aqui que é militar, eles têm os manuais lá preparatórios, o que fazer numa guerra, o que não fazer, as estratégias, o que evitar, é através das Escrituras. Da mesma forma que ela nos orienta, ela nos consola através de Cristo. Salmo 119, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Se está doendo, meu irmão, se está doendo, minha irmã, só tem uma forma de vencer a dor,
é conhecendo a Cristo e o seguindo, buscando conhecer cada vez mais de Deus. Porque a gente está nesse mundo, a gente passa raiva, a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica deprimido. Só tem uma forma da gente conseguir vencer isso de uma maneira eficaz. Deus criou a ciência é um dom criado por Deus. Os homens estudam, aprendem técnicas, mas só existe uma coisa eficaz para vencer e para sermos consolados, é Cristo. Quando eu perdi o meu filho, nós perdemos nosso filho, eu e a Sâmia, a gente ficou completamente, sem chão para tudo. Só teve um consolo que eu tive, o meu consolo foi do Senhor. Para conseguir vencer a pior dor da vida, o meu consolo foi o Senhor. E onde nós encontramos o consolo do Senhor? Nas Escrituras, é a palavra de Deus, é Deus falando com você. É por isso que a gente tem que ter um hábito de estudo da palavra. Tá? Eu confesso que eu tenho folheado muito nisso. Nos últimos tempos para cá, eu tenho lido, estudado muito pouco. No passado, eu estudava muito, porque eu vivia comendo. E assim, eu digo para vocês que as melhores fases da minha vida eram enquanto eu estava o quê? Me alimentando. Porque a se alimentar da palavra, além de ser instruído, é consolo e orientação para a tua vida. Meu verdadeiro manual, Tiago 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se você conhece a palavra, primeiro você precisa conhecer. Conhecereis e a verdade vos libertará. E a verdade está onde? Na palavra. E se você entende, conhece a verdade, passa a seguir a verdade, pode ter uma coisa na sua vida. Você aprenderá a sair de toda e qualquer situação. Você na dor será consolado, e você na dúvida será orientado. Porque todos nós temos dúvidas. Qual a decisão que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer para a minha vida? Só existe uma forma de você conseguir sanar e ter uma verdadeira orientação para a sua vida. É a revelação de Deus para os homens, que é a palavra de Deus, seguindo a Jesus. Alguém tem alguma coisa para falar? Tem um amigo que aconteceu uma situação da família desse tempo, quando você está falando, pensando em falar para ele, Ele tinha uma sobrinha, eles tinham um Rottweiler em casa, e esse Rottweiler matou a sobrinha. Aí a irmã dele, acho que até o sol, e tinha, esses dias do nada, isso não fosse para mim, por que aconteceu isso com a minha sobrinha? Aí acontece que na hora eu meio que travei, Mas ele já conheci com ele ler a palavra, e é isso que eu falo para ele. Olha, você vai encontrar consolo. E vai encontrar as respostas. Olha, se todos os fios da tua cabeça estão contados, para mim vai mais fácil para Deus contar, Carinho, Clarica também. Deus conhece todas as coisas. Deus tem todos os propósitos. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai entender depois, sabe? Quantos anos tinha a menina? Acho que era 10. Pois é, ganhou o passaporte direto para o céu. Olha, quando eu vou compartilhar algo íntimo aqui do José, que foi o meu filho que partiu, o José provavelmente seria cego. A gente fez 3 vezes, foi o exame da retina, por conta do como ele nasceu com quase 6 meses. Sim? Quase 7, Mas ela, como a Sâmia perdeu o líquido amniótico, não formou os pulmões dele. Quando o José nasceu, ele não respirava. Ele tomou 5 vezes surfactante. Só que esse surfactante, que é para poder forçar o amadurecimento do pulmão, ele deixa o pulmão meio petrificado. Então ele tem que tomar altas doses de oxigênio para poder sobreviver. Só que o excesso de oxigênio impede a formação dos vasos da retina.
E a gente fez 3 vezes, aí o médico falou, cara, olha, já passou todo o prazo aqui, entende? Provavelmente não vai ser cego. E assim, aquilo doeu muito a gente, né? Mas eu fico vendo, né? Deus, pela sua misericórdia, levou ele. Eu fico pensando hoje, né? Também ele poderia ter algum tipo de deficiência cognitiva por conta da falta de oxigênio. Poderia, porque foi muito prematuro, né? Então eu vejo que Deus poupou meu filho até o mesmo de um dia se questionar e amaldiçoar a Deus. Por que eu nasci desse jeito? Porque eu sei que hoje ele está salvo. Então tem coisas que vêm para salvação. Tem males que a gente começa a perceber, mas tem coisas que você só vai entender quando Deus revelar. E tem coisas que a gente só vai entender lá no céu. E uma coisa é, em toda e qualquer situação, Deus é bom. Entende? Se o José fosse levar uma vida extremamente complicada, com deficiência, eu fico pensando, sabe, Deus conhecendo o futuro, ele amaldiçoar a Deus por nascer daquele jeito, com tantas dificuldades. Eu tenho alguns alunos que são deficientes e se questionam isso. Eu vejo que Deus tem misericórdia do meu filho. Tá? Então é isso, o consolo que ele vai encontrar, ele só vai encontrar em Jesus. Ele só vai encontrar na palavra. Então, Jesus é a resposta para quem perdeu essa criança. E Jesus é a resposta para esse sentido. E com certeza tem sentido essa imensa dor. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então, a gente encerrou a nossa aula. O Álvaro pode orar pela gente. A aula já organizou, eu pedi para o Caí, então, Quem poderia colocar